Bora lá, Fel, o Mano e a Lelê aqui na Rádio Energia FM trouxeram as últimas informações do Corinthians e confirmaram aqui que teve uma lista de dispensa no Corinthians e que o Fabinho Soldado também pode cair a qualquer momento. Você demitiria o Fabinho Soldado do cargo do Corinthians ou permaneceria com ele? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora ver as últimas informações aqui com o Mano da Energia FM. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Sem mais enrolação, bora aqui para as últimas informações do Timão. Scream for me, Coringão, mano. As notícias e novidades do Corinthians. Notícia boa. Sim, Vamos. Só notícia boa, hein? Olha, mensagem, o Corinthians afastou o atacante, o Héctor Hernandes. Pô, isso não é notícia boa? É, dos treinos com o elenco, né? Ele tem contrato até 2026, né, mano? Mas a comissão técnica falou o seguinte, que ele não faz parte dos planos deles. Aí foram procurar saber se ele tinha algum problema de briga com alguém e tal. Não, é ruim mesmo. É, e disseram que ele não ele tá atrapalhando os treinos. Basicamente falaram isso. Que coloca ele no treino. É, basicamente foi o que falaram pros caras lá que soltaram, que ele tá atrapalhando o treino, Lele e Bruno. Os caras... Tá estranha essa história aí, hein, Motinha? Então, porque falaram que ele não tem conflito com ninguém. Como Mas assim, quando ele tá velho? no treino, ele tira a posição de outra pessoa, entendeu, EG? Que vai ali treinar com os caras e tal. Eu achei estranho, mano, essa história. Mas, ô Mota, de verdade, Lelê, Bruno, o Héctor Hernandes, ele já teve oportunidades pra provar, inclusive o porquê que ele poderia ser banco, pelo menos, do Corinthians, e nunca provou isso. O Héctor Hernandes é horroroso, ele é ruim. Inclusive, Lelê, isso que o Mota tá falando pode parecer estranho, mas hoje, Mota, com a característica dele, que é centroavante, tem o Guinegão, cara. O Guinegão é muito mais promissor. É um moleque, pelo menos, aí dá pra ter esperança de qualquer coisa. Ainda não é uma certeza, apesar de ter feito gol aí na última partida contra o Bahia. Mas, pelo menos, a gente cria uma expectativa contra uma realidade de ruindade que é o Héctor Hernandes, cara. Então, nesse ponto, Lelê, pra mim aí, se tiver que testar alguém, põe o Guinegão. Eu concordo com você no sentido de qualidade técnica. Eu acho que a gente já tava... Muitos jogadores do elenco, o torcedor já tá por aqui e não aguentava mais, e acho que pedia, inclusive aí, né, pro Fabinho, pra comissão técnica, para que conseguissem emprestar, porque toda vez que a gente dependia deles entrar em campo, a gente se irritava mais do que qualquer outra coisa. Por exemplo, o Léo Maná, que foi emprestado pro Criciúma, o Palácios, que ficava naquele imbróglio, né, e nunca conseguia jogar, e aí acabou sendo emprestado pra Ucrânia também, que aí você vai liberando, né, espaço nesse elenco e principalmente na folha salarial, porque se o Dorival pediu reforços, né, e a gente tá com o problema do transfer ban aí, mas no caso, se não estivesse e precisasse trazer alguém, você ia ter que se livrar, né, ia ter que limpar a folha pra trazer, porque todo mundo sabe que a situação financeira do Corinthians é inviável. E aí, ok, concordo, tem que emprestar o Héctor Hernandes, ele não é útil, tudo isso que o Mano falou é verdade. Mas até você conseguir um time para emprestar, eu não acho normal você tratar o cara desse jeito, assim, né? Por exemplo, o Léo Maná, eu acho que também prejudicava muitas vezes ali pela questão de qualidade técnica. Mas como ele é um ativo do clube e você tá precisando achar clubes interessados para conseguir emprestar, não é comum você, tipo, escantear o cara e falar, vai treinar separado, e o Dorival chegar na coletiva, ser perguntado sobre ele e falar, o Fabinho já está a par dessa situação e qualquer dúvida perguntem para ele. Me parece, mano, que aconteceu sim alguma coisa interna ali. Não sei se ele, descontente com essa situação de não estar sendo utilizado, não começou a, sei lá, falar coisas, bater boca com o Dorival ou alguma coisa assim, que descontentou, né, o pessoal da comissão e ocasionou nessa postura do clube com ele, porque eu não acho normal também, né, apesar de não utilizar o cara, escantear e ainda anunciar que o cara vai passar a treinar separado. O que você acha aí, Brunão? Às vezes o cara não é um cara de grupo, né? Aí pode estar rachando elenco, às vezes festa, essas coisas, porque jogar já não joga, então não tá somando. Provavelmente subtraiu em alguma coisa aí, de repente leva atrás, deixa os caras desanimados, entendeu? Então, eu acho que tudo aquilo que não tá somando tem que tirar mesmo. E tem bastante, né? Sim, concordo. Inclusive, até se o próprio Dorival dissesse, talvez aí ratificando, sabe, aconteceu um problema no treinamento, a polêmica seria maior, entendeu? E não dá pra fazer polêmica em cima do Héctor Hernandes, né, Lelê? Então, que ele consiga um clube mais rápido possível, porque é bom pra gente, porque se ele jogar contra o Corinthians, é certeza que não fará nada. Pode ser, o Santos tá mal de centroavante.
Que é Deus o livre. o Equitão da massa. A gente doa. O Equitão da massa, livre. Já velho. tem um lá que não faz gol. lá. Pô, tem 3 Tem lá que todos. somando, Não, mas pô. o Quem Tiquinho- faz gol lá? Pô, Quem? É verdade. Ó, o David Washington não faz. o Tiquinho não Guilherme. o faz. Tiquinho não faz. Pô, E o Guilherme Amado. atacante? não, o Guilherme não é centroavante. Esse Mas maluco, centroavante. ó, ele veio junto com o Hugo Souza, daquele time que o Hugo Souza jogava, que era o Chaves. Eu não sei se veio, tipo, numa situação, ó, beleza, vai levar o Hugo Souza, mas põe no pacote essa Ah, tranqueira mas aí. isso existe no futebol? Não, eu desconfio, imagina, mais do Corinthians, eu desconfio No que... Corinthians não Mas, tá. por exemplo, o Hugo Souza podia ter sido camarada também, pegar e falar, ô Fabinho, é o seguinte, pega essa trave não, mano. Ontem eu Pega li essa trave que não, mano. existiria um processo de fritura em cima do Fabinho Soldado. O que tem de verdade nisso, mano, que tem ali espiões lá dentro. Eu já ouvi, Sombra, e não foi de uma pessoa única, já ouvi pelo menos de umas 3 pessoas diferentes, que o Fabinho Soldado e o Osmar Stabile não falam a mesma língua. Que o Fabinho Soldado, inclusive, tá encontrando barreiras para tentar viabilizar a contratação de novos jogadores aí, que ele prometeu por Dorival, que naquela época que o Augusto ainda era o presidente do Corinthians, foi ele que conduziu essa conversa, e que essa dificuldade que muitas vezes o Corinthians está criando para ele conseguir até negociar com os jogadores, não tem agradado nem ele, nem o próprio Dorival. Em contrapartida, Lelê, também tem o lado da responsabilidade, que o Corinthians hoje é um time, por mais que esteja no Transferban, mas antes de entrar no Transferban, ele também não estava tentando gastar e não prometeu mundos e fundos, apesar do Osmar Stabile ter dado declarações públicas que tentaria alguma oportunidade de mercado. Mas a informação que eu tenho, Lelê, é que os dois realmente não se bicam, não. Osmar Stabile e Fabinho Soldado. E dependendo do que acontecer na próxima eleição, segunda-feira, porque segunda-feira acontece a eleição presidencial Agora? do Corinthians, sim, É. próxima segunda. Pode até ser que o Fabinho Soldado, numa dessa, se o Osmar for efetivado, que ele rode. O que você tem de informação com relação a isso aí, Lelê? Então, mano, Brunão, que tá aí com a gente hoje, né? E o Sombra que fez a pergunta. Os Sabe ouvintes o que também, viu? Olha, os ouvintes, a galera aqui. Pode responder pro Tá resto todos, também, não tem todos, problema. todos. É. Meti um Marcão agora, né? Que às vezes Sombra, né? E amigos, é isso. Sabe o caso que aconteceu aí recentemente no São Paulo? De o cara que era ali acho que é o diretor de Comunicação. de comunicação, falar que ia vazar uma coisa a respeito. Tem coisas que às vezes aparecem na mídia e também de bastidores no Parque São Jorge que a gente fica sabendo, que eu também me questiono até que ponto elas são verdade ou até que ponto colocam isso na mídia ou na boca do povo por conta de questões políticas, né? Até porque o Corinthians vive um momento muito conturbado politicamente, e agora tem eleições aí por conta do impeachment do Augusto Melo. E aí começou a se falar exatamente isso que o Mano trouxe, que o Stabile e o Fabinho, eles não se dão bem, eles têm divergências, né? Eles só estavam segurando aí as pontas por conta dessa indefinição de questão de impeachment. E aí agora passaram a falar que o próprio Dorival estaria insatisfeito com o Fabinho por conta dessa questão de reforços. Mas aí o Fabinho, por muito tempo, ele foi meio que uma peça utilizada como um escudo político ali, porque o trabalho do Fabinho era muito bem visto por muitas pessoas. Então, por exemplo, não caía bem, né, o Stabile, quando entrou de interino ali, por exemplo, ele derrubar o Fabinho ou quem quer que fosse ali de mexer no CT. Porque outros cargos lá ali da política do Parque São Jorge é normal, né? Você trocar quando troca a direção. E agora, isso aí já começou a mudar. Porque talvez com as críticas ao trabalho do Dorival e essa questão de reforços e o time não vem conseguindo bons resultados, aí já se começa a questionar o trabalho do Fabinho. E aí pode ser que nesses questionamentos a política entre, né, pra já, vamos despachar aí. Véspera de eleição, né? Deixa eu aproveitar, ó, o ouvinte que veio dos Estados Unidos quer comprar pizza pra gente. Tá mussarela, tá bom pra todo mundo aí? Claro. Tá legal? Pô, Então tá ótimo. bom. Não Olha Não aí, precisa muito alimentar esses obrigado, animais, não, viu? Obrigado. É, viu? isso aí. É Tá isso bom? aí, X-Pizza Ó, pra nós. falar mais uma coisa aqui. O Memphis Depay ontem passou mal, né? Teve É mal-estar. Porque os Para caras não ou vão, continua, os caras não vão Memphis Depay? pagar mais ele. né? Então, calma, peraí. Ele Para ou continua? não sei. Desmaiou? Não, ele passou mal, né? Foi fazer exames, aí foi diagnosticado com uma virose. Caganeira. É.
piriri. Em outras palavras. A gente tá querendo ser. Ele para ou continua, hein? Não sei. Ele vai ficar aí até amanhã em repouso, né? Pra ver lá, pra passar, né? Daquela. Mas ele já tava em repouso mesmo. Mas ele já porque tá machucado, ele já tá sem machucado, jogar. né? gente. Então, mas ele tava lá fazendo treinamento, né, Lele? Ele tava fazendo a parte física lá, levantando o joelho. Não, recuperação física. Agora demora Agora, mais um o pouco. Corinthians está negociando com o próprio Memphis, né? Pra prorrogar o pagamento aí de 11 milhões em bônus, que vence amanhã. Porra. Né? Então amanhã teria que pagar, depositar na conta dele 11 milhões. Mas quer saber? Não tem que pagar mesmo. O Corinthians hoje ele tem uma Não tem como situação. pagar. Então, o Corinthians hoje tem uma situação que é o pagar. transfer ban. Não, pra amanhã não tem. Tem que chegar lá e falar, Memphis, o negócio é o seguinte, Dá uma irmão. segurada aí. Neymar Dá tem uma que pagar o segurada. Memphis, né? Não, mas é que tá. Mas o Santos, RG, diferente do Corinthians, e aí você vai entender a situação. Uma coisa é o bônus com o jogador, bônus no rescinde de contrato. Aí que bônus, mano. Tá tudo. Dá salário, Não. pô. A parte é referente aos bônus aí que o Corinthians tá não devendo sei. pra ele. Bateu meta de gols. de Mas, por exemplo, assistência. com relação a isso, Motinha, bônus no rescinde de contrato. Uhum. O Corinthians ele tem um transfer ban que tá ativo. 33 E o Corinthians está milhões. precisando pagar, ou pelo menos fazer um acerto e formalizar isso, aí homologar lá junto à FIFA pra tirar esse transfer ban do Corinthians. Santos Porque o Laguna. Corinthians tem mais duas pistas aí pra resolver. Porque uma foi julgada no começo de abril, RG, e a outra foi julgada em meados de maio, meio de maio, final de maio. Ou seja, o Corinthians tem uma lacuna talvez aí de um pouco mais de um mês pra talvez aparecer o segundo transfer ban. E se o Corinthians for imputado um segundo transfer ban com o primeiro vigente ainda, ou seja, se o nome estiver sujo ainda perante a FIFA, já causa a perda de 6 pontos. É transfer ban e mais isso que deve... Tem mais dois. Pro meio? Tem mais não, dois. não. Do Rojas e do Garro. Não, mas o agora, transfer ban- O Corinthians ele dinheiro- deve 11 milhões pro Memphis aí que precisa pagar amanhã, porém, o Corinthians ele tem um e tem o acordo. transfer ban. O Corinthians ele tem aí uma dívida com o Santos Laguna de 33. Caralho. Uma dívida de 33. Se você tiver hoje, por exemplo, Que 33 tem que pagar, milhões... não tem como recorrer. Tem que Você tem... pagar. Não, isso daí já tá julgado. Isso daí é trânsito e julgado. Assim como o caso do Rojas e assim como o caso do Tadieres também Putz, envolvendo o Garro. velho. Então, por exemplo, RG, o Corinthians ele tem hoje um montante financeiro para receber da Nike, assinatura de luvas aí. A Nike prometeu 50 milhões aí de antecipação só de luvas pela assinatura do contrato. O Corinthians ele tá tentando aí junto à Liga Forte Mais 50 milhões. mais um percentual. Até vai ser um pouco mais, Motinha, porque junto a isso teria que colocar também um aval bancário, que acaba encarecendo também essa transação. Porra, mas esse papo aí faz tempo, hein? que tá pra 14 chegar milhões esse que dinheiro aí, recebeu pô. lá do menino lá, que vendeu. Do Furquinha aí que foi pro Eles querem Bahia. cobrar juros mais CDI, não sei, CDI mais juros, E não sei tem quanto. jeito. E eu li também que a Liga Forte, para condicionar empréstimo, estava pressionando para que o Corinthians assine até 2030. Então, o que o aumentasse Corinthians o tempo. falou, o que o Corinthians falou que também não faria, a menos que houvesse já um gatilho também de poder rescindir o contrato caso ele queira. O que também então não dá é na mesma, interessante. não. Exato. Porra. Mas enfim, temos que aguardar, RG. Hoje o Memphis não é a prioridade. Nossa. Tudo bem que ele tá precisando comprar aí, talvez, aí um remédio pra travar o toba lá, mano. Pô, mas 11 milhões, caraca, já remédio. Velho, ô Memphis, você tá morando aqui no Rosenwood, velho? Pega uma Bonito ali, rolha hein? do Xandão aí, mano, e espeta no butico aí, espera um pouco. Que mano. isso? Mas, pessoal, mesmo. deixa essa folha do Espera aí. Butico de lado. Vamos ver na tela como tá a enquete aí. Que nota a Lelê merece? 7, 8, 9 ou 10? Vamos botar na tela aí, olha. Ai, meu Deus. Lelê do céu, ó, 77% o ano que vocês saíram da fila. Falando agora da renovação de contrato de Gui Amorim, que está bem adiantada. Talvez quando você estiver assistindo esse blend, talvez esteja até já anunciada. Né? Eu estou gravando aqui no início da tarde. Talvez essa renovação já esteja até anunciada. A renovação, quero até fazer umas correções, né, do que eu tinha lido por aí e acabei, né, falando no almoço com a Fiel. Então vou trazer para vocês aí o que eu apurei agora de fato, tá? O contrato do Gui Amorim foi feito na base mesmo, não precisou ir para o profissional, é porque ainda não participa, né, do profissional. O contrato dele não aumentou, tá? Em tempo de contrato, né, de período. Vai ser até o final do ano que vem, tá? Então não aumentou o tempo de contrato. O Corinthians deu apenas um reajuste salarial para ele, tá? Até para evitar a questão, né, do Grupo City chegar, como fez com o Cauê Furquim, levar o jogador, para aumentar a multa rescisória. O salário dele é em torno de entre 25 mil e 30 mil reais, tá? E a multa rescisória, a gente tem que fazer as contas, acredito que vai também chegar aí uns 40 milhões, entre 35 e 40 milhões de reais, tá? Então é só para você entender, o Nicolas, contrato nos mesmos moldes, tá? Até o final do ano que vem, salário também entre 25 e 30 mil reais e com uma multa rescisória entre 30 e 40 milhões, né,
de reais, tá? Enfim, para fora do Brasil a multa é alta, a preocupação era para dentro do Brasil. Então tá aí para você informação importante, informações exclusivas de bastidores de valores, tá? Da renovação do contrato do Gui Amorim, destaque da base do Corinthians Sub-17, jogador que tem aí muitas participações em gols, né? Ele tem 15 gols, 10 assistências em 30 jogos, realmente números muito expressivos, e o Corinthians realmente tinha que se guardar em relação ao Gui Amorim, tá certo? Comenta aqui embaixo aqui o que você achou dessa renovação e vambora, vem seguir comigo aqui tomando um café. Para falar da situação do Dorival Júnior. Ele pode cair em caso de derrota domingo contra o Vasco? Cara, eu acredito que ele só cai, né, se for uma pancada daquelas realmente bem expressiva, tá? Em São Januário. Só que eu acho que não vai ocorrer uma goleada como ocorreu contra o Santos, porque, né, o Dorival é mais treinador, nem se compara o Dorival com o técnico que estava lá no Santos. E o Dorival, né, queira ou não, ele arrumou a defesa do Corinthians, né? Melhorou a defesa do Corinthians. Vamos lá, dentro da diretoria, o que a diretoria pensa? A diretoria não tem desejo de demitir o Dorival. Eles entendem que o transfer ban atrapalhou o Dorival. Eles entendem, né, que além do transfer ban, o Dorival, as palavras da diretoria para mim, tá? Que o transfer ban, né, o transfer ban prejudicou. Agora vem a palavra deles, né? Pessoal me ligando aqui. A palavra deles é a seguinte: ele nunca teve o trio, poucas vezes, 2 vezes teve o trio lá à disposição, né? Que é Garro, o Garro, o Memphis e o Yuri, e também é um quarteto, né? Agora não tem o Carrillo. E quando ele teve os 4, a única vez que ele teve os 4, ele eliminou o Palmeiras na semifinal nas oitavas de final da Copa do Brasil, tá? Então foi a única vez que ele teve, né, o trio, o quarteto, ou trio ou quarteto, né, tanto faz, né, porque colocando o Carrillo aí no bolo agora, ele conseguiu bons resultados. Então eles entendem que não deram os reforços que o Dorival precisava, porque o transfer ban atrapalhou, muitas lesões, que quando ele teve todos à disposição, ele deu resultado. Então, para eles, o Dorival deu resultado. Então, a diretoria está sendo compreensível, tá? Em relação aos resultados ruins no Campeonato Brasileiro, porque ele também enfrenta muitos desfalques, o técnico Dorival Júnior. Então, o Dorival está bancado no cargo. Só que futebol, usar essa frase é complicado, né? Uma pancada lá, ele acaba perdendo... Enfim, a pressão é forte, a diretoria às vezes não aguenta. Então, mas ele, sim, tá mais fácil o Fabinho Soldado cair do que o Dorival Júnior, tá? Então eu queria passar os argumentos da diretoria para vocês em relação ao trabalho do Dorival, e eu concordo com todos, tá? Enfim, Dorival ainda precisa ter o time todo na mão aí para ser cobrado melhor, tá? Fiel, não está fácil o momento do Corinthians, né, cara? Fabinho Soldado, né? A gente, pelo menos eu, né, sempre vi ele muito bom fazendo meio de campo ali. Lógico, errou muito também, né? Só, cara, eu acho que não era momento de mexer com isso também, tá? Já trocou o presidente, vai ter uma nova eleição aí pra escolher o novo presidente aí pro Corinthians, trocou o técnico, aí vai tirar o Fabinho, cara, vai mexendo, sabe? Então, cara, primeiro tem que ter a eleição da presidência, sabe? Pra esse tipo de assunto tá rodando aqui no ar, porque, por exemplo, o Osmar Stab, ele não fala a mesma língua do que o Fabinho Soldado. Beleza, até eu entendi, eles não compactuam dos mesmos princípios, das mesmas formas de trabalhar. Até aí tudo bem. Só que vai ter uma eleição para ver se o Osmar Stab ele continua na presidência ou não. Já temos aí, até hoje, 3 pessoas que se candidataram aí, inclusive esqueci o nome dele, que falou que tem 5 bilhões e meio lá pra injetar. Então não sabe, cara, como é que vai trocar o Fabinho Soldado agora, ficar levantando essas bolas agora, sabe? Eu acho que isso mais atrapalha do que ajuda o nosso Coringão, sabe? Ficar levantando essas pautas agora, cara, não vai ser resolvido, só fica fazendo fumaça e desviando o foco do que realmente importa. Cadê as faturas de cartão de crédito? Cadê as acusações que foram feitas? O que foi tomado? Quem foi expulso? Não, aí fica, será que troca Fabinho Soldado? Será que troca? Será que o Dorival cai? Não cai? Aí fica essa cortina de fumaça, é só a gente abrir um pouco o entendimento que a gente vai ver que o real problema do Corinthians não é o Fabinho Soldado. Tá? Embora eu também discorde de algumas coisas dele e tal, daria pra ter feito diferente, mas esse não é um problema, vamos abrir o olho pra isso, beleza?
Você pensa diferente disso? Bora trocar uma ideia aqui nos comentários? Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal Nação Corintiana. Se você chegou até aqui, tem um botãozinho de hypar aí no seu celular. Clica aí, né? Assim o YouTube indica o nosso canal aqui para mais corintianos assistirem também, beleza? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal!